Olá, amigos da GoAir. É um prazer muito grande. Eu sou o Dr. Ed Matic Gabriel e nós estamos iniciando hoje uma série chamada Viva Melhor, onde nós vamos receber 5 renomados convidados médicos para debater sobre esse tema maravilhoso que é longevidade, como que se vive melhor. E nada melhor do que começar essa série com um grande amigo e um renomado cirurgião plástico, Antônio Paulo Pitangui. Antônio, é uma honra enorme te receber aqui nos estúdios da GoAir em São Paulo. Muito obrigado, é um grande prazer e uma honra para mim. Eu também fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite, até porque eu tenho acompanhado muito sua carreira, brilhante até o presente momento e certamente muitos frutos ainda virão. E você tem certamente um grande legado que nós vamos estar discutindo aí ao longo desse debate. Bom, para a gente começar, vem aquela pergunta que certamente é o ponto crucial da nossa entrevista. Existe segredo, Antônio, para a longevidade? A gente pode dizer que existe uma receita, um segredo, um caminho para se obter a longevidade? Eu não sei se existe um segredo, mas o que eu observo é que as pessoas mais velhas que estão bem, elas têm algumas coisas em comum. Por exemplo, são pessoas que normalmente fazem atividade física, são pessoas que normalmente se alimentam melhor. Então, acho que as pessoas que chegam nessas idades mais avançadas, se a gente for olhar essas pessoas, a gente vai ver que normalmente não são pessoas sedentárias, não são pessoas obesas. Então, eu vejo que há um denominador em comum entre essas pessoas, mas se existe um segredo, eu ainda não sei. Certamente segredo é complicado, como você falou, porque todo mundo estaria desesperado para ter essa noção. Exato. E isso vem de culturas antigas, as pessoas sempre quiseram esse elixir da vida eterna, essa coisa da juventude e tudo mais. Exatamente. Aproveitando isso que você falou, essa questão do elixir da vida eterna, a gente sabe que talvez haja uma diferença entre longevidade e a juventude eterna. Sim. E aí eu te perguntaria, no teu dia a dia, como cirurgião plástico, trabalhando com beleza, longevidade, existe possibilidade de encontrar esse equilíbrio? Você consegue passar para as pessoas esse limite? O que é longevidade ou um envelhecimento saudável? E o que seria essa juventude eterna? Como é que você trabalha isso com as pessoas? O meu avô, ele citava muito Goethe, né, aquele filósofo alemão, e o mito de Fausto, em que ele vende a alma para o diabo em troca da juventude eterna, né? E aí ele dizia que as pessoas realmente buscam essa coisa da juventude eterna, mas infelizmente nós temos muitas limitações e a gente não tem essa porção mágica, isso, e porque o processo do envelhecimento ele continua, né? Ele é um processo contínuo. Então, a pessoa pode fazer um lifting, uma cirurgia de rejuvenescimento facial, está muito bem, e aquilo se mantém, mas é um processo contínuo o envelhecimento, né? E eu vejo que, infelizmente, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas realmente têm fobia do envelhecimento, né? Existe um pânico em relação a envelhecer e estamos todos indo nessa direção. Então, acho que a gente tem que falar mais sobre isso. Realmente, você tocou num ponto que eu vivo isso no consultório também, no mundo cardiológico. As pessoas parecem que não querem entender que nós passamos por etapas na vida. Sim. Etapas hormonais, etapas físicas. Não querem aceitar que o nosso corpo retrata, seja no meio interno ou a aparência física, essas mudanças. E aí eu entraria numa questão importante com você, que mexe muito com qualquer pessoa, com a saúde mental dessa pessoa, que é a questão da autoestima. Sem dúvida. Você recebe pessoas no consultório, você tem que dar a tua opinião, dar teu parecer e estabelecer certamente limites, porque a pessoa quer chegar lá e pedir o padrão ideal de beleza para você. Sim, não existe. Não existe. Como que é a questão de lidar com a autoestima? Você recebe pessoas deprimidas? Como é que você trabalha com isso? Eu acho que a gente tem que desconstruir essa ideia de que a estética é somente vaidade, é somente superficialidade, porque a gente não tem como calcular. O que eu vejo muitas vezes é que uma pessoa que tem uma deformidade um pouco maior não se incomoda tanto. Às vezes a pessoa tem uma pequena deformidade, aquilo para ela é tudo. É uma tempestade. Uma tempestade. Então, eu acho que a gente tem, como médico, além de oferecer possíveis técnicas de correção, a gente tem que muitas vezes orientar essas pessoas, entendeu? Porque às vezes essas pessoas
estão buscando aquilo, mas elas não sabem exatamente o que é se é aquilo mesmo, entendeu? Então, tem algumas coisas que eu fico um pouco com o pé atrás. Eu tinha uma bandeira vermelha. A pessoa que chega com 80 anos, quer aparecer com uma de 30, você me desculpa, eu não sou mágico, entendeu? Sim, então, a gente tem que ficar atento a essas falsas expectativas, né? Que tem muito, acho que hoje em dia, porque talvez a internet tenha popularizado muito mais esse sonho das pessoas terem isso. Então, eu acho que a gente tem que muitas vezes dizer não. Com certeza. Eu ia até tocar nesse assunto, você já adiantou, a questão das mídias sociais. Sim. O quanto que isso tem impactado positiva ou negativamente no seu dia a dia. Você recebe a pessoa que traz um padrão e diz, doutor, eu quero que o senhor me transforme nisso. Sim. Isso existe realmente? Você tem que trabalhar essa questão? Na minha prática, isso é um pouco exceção. Eu acho que as pessoas já chegam com uma coisa mais realista, mas isso existe. E eu acho que no meio dos jovens existe com muito mais força. Eu acho que os jovens eles estão muito suscetíveis a isso. E eu vejo que há uma hipocondria estética, uma coisa que a pessoa se vê, não, mas nesse ângulo aqui, dessa maneira, você não está vendo, não sei o quê, eu quero ficar com esse efeito do Facetune. Isso tem que dizer que você entende? A gente não tem esse poder, entendeu? Sim. Então tem que muitas vezes perder um tempo explicando essas coisas. O nosso bisturi, na verdade, tem limites. Diante da capacidade digital e fora, de você editar. Uma coisa que eu percebo, as pessoas estão muito sem paciência, entendeu? As pessoas não querem esperar, não querem entender que o tempo de recuperação, ele não tem como acelerar, não tem como se acelerar um tempo de recuperação de uma cirurgia. Então a pessoa tem que operar já preparada para ter um tempo de recuperação. E eu acho que as pessoas estão muito ansiosas, muito imediatistas, entendeu? E nessa ânsia, nesse imediatismo, tomam muitas decisões erradas na área da estética. A gente vê o tempo todo saindo na mídia coisas que são ligadas a profissionais não qualificados, em lugares que não são adequados. E isso tudo são pessoas que vão atrás desse imediatismo, muitas vezes, né? Que não perguntam, mas será que isso é bom? Será que essa pessoa é preparada? Será que ela tem uma boa formação? Né? Então, diante disso, você acha que as pessoas, de uma forma geral, ainda não estão adequadamente se preparando para a cirurgia plástica, do ponto de vista tanto emocional, mental, como também um check-up prévio? Você acha que ainda falta essa preocupação com os pacientes de irem para uma cirurgia plástica e entender que também tem seus riscos, que tem suas limitações? Sim. Você acha que as pessoas chegam muito focadas num resultado estético fantástico? É porque, infelizmente, nós temos um mercado muito competitivo e nesse contexto existe muita exposição de resultados, né? E as pessoas só vão mostrar os melhores resultados, ninguém vai ficar mostrando complicação. Então, quer dizer, isso passa a ideia de que complicação é um negócio que não existe, entendeu? E aí tem que explicar que não é bem por aí, que a complicação é uma intercorrências podem acontecer, coisas podem acontecer, não é para apavorar ninguém, mas você também não é o cabeleireiro, não é verdade? Exatamente, você tem que mostrar a verdade até para a pessoa se preparar, fazer a parte dela. Exatamente, fazer todos os exames, avaliação cardiológica, né, os exames todos, a pessoa tem que ter um bom pré-operatório. Agora, dentro dessa linha, Antônio, que as pessoas têm que ter um comportamento pré-cirúrgico, fazer a parte delas. Eu imagino que você receba pessoas que já passaram por mais de um procedimento. Sim. Ou que às vezes acham que a cirurgia plástica possa ser feita semanalmente. Sim. Como é que você lida com essas pessoas que querem realmente resolver todo mês uma cicatriz que não está boa, uma ruga que surge? Como é que é lidar com essas pessoas? Olha, eu acho que, no fundo, também eu sou responsável pelo que eu faço. Então, a minha assinatura é o meu nome. Então, se uma coisa acho que não vai ficar bem, eu não faço aquela coisa. Você entende? Então, primeiro por aí. E depois, eu acho que muitas vezes essas pessoas querem ser ouvidas, entendeu? Então, muitas vezes tentar entender e tal, e explicar o que pode ser feito, o que não pode ser feito. E muitas vezes as pessoas precisam de um suporte de outras áreas, né? Tem que encaminhar, porque as pessoas podem ter a necessidade de conversar mais, entendeu? Porque às vezes o problema vem de uma outra ordem, a pessoa está passando por um divórcio, uma situação e projeta tudo aquilo... Um escape emocional para aquilo. A mama é o foco de todo o problema. Não é, porque a pessoa vai operar a mama, vai ficar bem, aquilo não vai resolver os problemas da vida dela, não é verdade? Com certeza. Nós tivemos aqui em São Paulo, você citou isso, eu me lembrei, um caso histórico de um paciente que ficou com problemas de infertilidade masculina. Sim. E ele pôs na cabeça que a culpa disso foi uma cirurgia. Sim. E ele queria matar o médico.
Pois é, e na verdade tinha todo um contexto aí de antecedentes pessoais. Claro. E na verdade você não pode atribuir a um órgão do corpo, uma estrutura do corpo. Não pode, uma importância indevida, tamanho assim. Então aí você tem que ficar atento porque isso existe. Existe a dismorfia, existe a pessoa que se enxerga gorda e não é gorda, entendeu? A pessoa que se vê com o nariz desse tamanho, você vai ver, você acha que... Não, entendeu? Então eu acho que isso existe, não é tão comum, mas existe. Então a gente tem que ficar atento. E em relação às mídias sociais, eu acho que realmente tem influenciado muitos jovens, entendeu? Mais do que, por exemplo, uma pessoa mais madura, ela não é tão influenciada assim, mas os mais jovens eu vejo isso mais frequência. Isso que você falou me fez lembrar um comentário que o Dr. Ivo Pitangui fez certa vez com um paciente que acho que estava tatuado em excesso, o procurou para retirar as tatuagens. Sim. E ele teve uma abordagem completamente. Ele sugeriu, você não quer fazer mais uma tatuagem e completar o mosaico? Não querer tirar tudo, que seria quase que impossível. Quase que impossível. Você trocar a pele da pessoa, né? Quase que impossível. Então, muitas vezes, a melhor cirurgia é não fazer a cirurgia. Eu sei de pessoas que ele chegou e foram se consultar com ele, adolescentes, querendo operar o nariz, e ele falou, mas seu nariz está ótimo, não faz isso, você é lindo assim. E a pessoa nunca mais operou e nunca esqueceu aquilo, entendeu? E me conta isso décadas depois. Então, quer dizer, e ele me dizia isso, não é para operar todo mundo, entendeu? A gente tem que selecionar os nossos pacientes. Talvez a maior sabedoria de nós cirurgiões na área cardíaca, na área plástica, é você também saber quando não operar. Quando não indicar. Exatamente. Isso é bacana. Seus bens valiosos estão seguros? A Securo é uma empresa especializada em segurança que aluga caixas de diversos tamanhos no seu cofre interno em um bunker nas alturas. Aqui, seu acesso é exclusivo, preservando sua identidade e a confidencialidade dos seus bens. Alugue uma caixa-cofre em nosso bunker e proteja o que você tem de mais valioso. Securo, a segurança dos seus bens em sigilo. Agora, entrando um pouco no universo das atualizações, Sim. Eu sei que você está sempre em congressos nacionais, internacionais, existe o encontro periódico dos ex-assistentes do Dr. Ivo. O que você tem visto de novidades nessas últimas décadas ou nos últimos anos que você possa destacar para a gente? Eu acho que existe uma pesquisa grande na área de medicina regenerativa, na área de células-tronco, então acho que isso vai ser um caminho forte de a gente pensar em regeneração celular, de pensar nesse nível de prevenção. As tecnologias têm avançado muito, então hoje você tem aparelhos que conseguem tratar a flacidez de pele de uma maneira mais eficiente, mas a cirurgia ainda é o padrão ouro em muitos casos, entendeu? Então, por exemplo, para envelhecimento facial, eu acho que são ótimas tecnologias, tem ótimas coisas, mas chega uma hora que essas coisas também têm limitações, e aí já não tem mais muita indicação, entendeu? Então, eu acho que é importante a gente também ter esse bom senso. Esse bom senso, Quer dizer, esse minimamente invasivo, que eu também tenho a Sim. mesma visão cirúrgica que você. Sim. Às vezes, a pessoa quer tudo muito pequenininho, tudo muito rápido, mas isso não é resolutivo. Não é resolutivo. Às vezes é melhor se fazer uma coisa que vai resolver aquilo durante num prazo maior. Entendeu? Então, eu acho que as pessoas cada vez mais estão se dando conta disso, entendeu? De que muitas vezes é melhor você fazer uma coisa pensando no tempo, no longo prazo. Não é para você ficar bonita para festa amanhã. Você tem que Exatamente. pensar, né? No tempo que todos nós vamos envelhecer, e você tem que já lidar com isso. Então, por exemplo, prótese de mama. Pessoa que tem uma prótese grande, com certeza essa mama vai cair com o tempo, porque é a gravidade, inevitável. Sim. Então, eu acho que pensando no longo prazo, a gente já tem que orientar a pessoa a não buscar isso, já buscar uma coisa menor, porque vai durar mais, vai ficar mais elegante, entendeu? Então, tem que respeitar o senso estético da pessoa, mas algumas vezes eu acho que é muito legal pensar no tempo. Pensar sempre no tempo. Perfeito. Não, a durabilidade do procedimento, né? Eu também penso muito que a vantagem da cirurgia e do seu resultado é dar longevidade, já que a nossa ideia é longevidade ao resultado. Exatamente. Não é a pessoa ter que voltar várias vezes e são muitas cicatrizes, muitas abordagens. E não é porque não é invasivo que o resultado é natural. Exato. Você vê bizarrices por aí de pessoas que fizeram tudo não cirúrgico, amassando o rosto aqui, a boca assim. Aliás, a gente está vendo constantemente noticiários de mortes de pessoas, de resultados bizarros, como você falou, por esse motivo, né?
essa hipocondria estética que você colocou, que eu acho que esse termo é fantástico para resumir essa onda que está no mundo atual. É isso, é empurrar para o imediatismo, para coisa imediata e que não existe muitas vezes, entendeu? Agora me diga uma coisa, a robótica em várias áreas se notabiliza. Na urologia a gente sabe que próstata, rim, na parte gastro, na parte cardíaca eu sei que ainda há um certo limite, não dá para a gente fazer isso de forma sistemática. Existe um espaço hoje real para robótica na cirurgia plástica ou você acha que não tem essa aplicabilidade? Hoje nós temos em cirurgia de contorno corporal, existem pessoas com técnicas de robótica na cirurgia de abdominoplastia, mas para cirurgia de rosto eu acho que ainda é muito artesanal, porque depende muito da mão e do senso estético da avaliação do cirurgião. Então eu acho que talvez demore muito para isso acontecer, que a robótica substitua a avaliação e o senso estético da pessoa na hora da cirurgia de rosto. É uma questão de simetria, de delicadeza, né? Mas na parte corporal, isso já é uma realidade na parte de abdômen. Eu não tenho experiência, eu não faço, mas de qualquer maneira isso existe. Seria para abdominoplastia? Abdominoplastia, robótica? Sim. As pessoas conseguem fazer a aplicatura do músculo reto abdominal por robô. E aí com isso fazem uma incisão menor e aí tem vantagens, mas isso ainda não está tão estabelecido. Eu ia até te perguntar, existe uma casuística já que possa dizer, olha, o resultado é igual à técnica convencional? Não está ainda muito estabelecido. Não está bem estabelecido. Ainda não está tão estabelecido como em outras áreas, onde já se sabe que, a robô é o padrão ouro para isso. Substitui já o convencional, há um consenso no meio dos urologistas que dizem, próstata é robô. É robô, né? Então, eu não vejo... Bariátrica está caminhando para robô também, muitas vezes. Mas eu não vejo isso, eu não sei. Até onde eu sei, isso ainda não é o caso na cirurgia plástica. Até aproveitando essa questão da bariátrica, você tem recebido muito pacientes pós-bariátrica para aquele ajuste estético? Como é que é esse tipo de paciente? Já que a obesidade é uma epidemia que a gente tem. Sim, eu acho que são pacientes muito bons, são ótimos pacientes, são pessoas que superaram, que estão numa nova fase da vida e elas têm horror ao excesso de pele, porque o excesso de pele faz lembrar aquele período que elas não querem mais lembrar, entendeu? Elas querem ter um corpo adequado para a nova vida delas. Então, elas aceitam melhor as cicatrizes, há uma aceitação maior. Elas convivem melhor com essa... Convivem melhor com a cicatriz, porque, tipo assim, faz qualquer coisa, mas me livra desse problema. Não quero ficar com o braço balançando, entendeu? Então, nesse sentido, as pessoas têm uma aceitação maior das cicatrizes, que não são pequenas, porque como há muito excesso de pele, você não consegue fazer uma mamoplastia num paciente pós-bariátrico com uma cicatriz reduzida. Então, isso é inevitável. A sua área de atuação na cirurgia plástica, preferencialmente, seria face? Você se dedica mais à face? É uma cirurgia que eu vi mais na minha formação. Meu pai, Paulo Miller, é um excelente cirurgião plástico de face. Ele já operou 4.000 faces. Ele é fiel às técnicas do meu avô. Então, eu tive na minha formação a oportunidade de entrar em muita cirurgia com meu pai. Com meu avô também, sempre gostei de face, e dos meus estágios que eu fiz nas férias, eu sempre fui ver pessoas que eram destacadas em face, em Nova York, em São Francisco, na Alemanha, em Barcelona, eu fui ver pessoas que eram destacadas em face. Então acaba que você vai gostando mais. Vai se dedicando mais. Vai se dedicando mais. E essa experiência mundial. E também, desculpa interromper, que eu gosto muito de lidar com envelhecimento. Eu gosto muito de lidar com pessoas mais maduras. Eu acho que são pessoas ótimas, são pessoas que são bons pacientes, entendeu? Então aderem mais às suas orientações. Exatamente. Muitas vezes a expectativa é muito mais realista, entendeu? Então, eu gosto. Então, você já trouxe até outra coisa positiva, que longevidade e experiência caminham juntas. As pessoas experientes entendem melhor esse conceito de longevidade. Talvez o jovem... Sem dúvida, porque é uma realidade para elas, né? Elas já estão vendo que elas são pessoas que... Por exemplo, eu operei um mês uma pessoa de 83 anos, entendeu? E ela tá feliz da vida, entendeu? Porque ela já pensa que ela vai chegar aos 100, aos 100. Ela já se motiva. Ela já se vê nessa... E ela não é refém tanto de mídias sociais como o mais jovem que fica no antes e depois olhando foto. Normalmente não vai ficar se comparando com uma menina de 20, normalmente não, porque essas meninas de 20, elas não se comparam com as amiguinhas dela, elas se comparam com supermodelos, com um super fotógrafo, com uma super luz, com um super aplicativo. Perfeita da imagem, né? É desleal. E é desleal. E não é verdadeiro. A gente vai perdendo a identidade do ser humano. Exatamente. E ainda mais agora com inteligência artificial. Eu vi outro dia um vídeo de pássaros
E são os pássaros mais lindos do mundo. Que possam existir na natureza. E aí você fala, mas não é de verdade, isso é inteligência, entendeu? Tá tudo manipulado, né? Tudo manipulado. Assim como você, eu tenho diversos moods. E para cada um deles, eu tenho uma Flex Force. Quando o mood é concentração, eu escolho a Uni, uma cadeira focada em ergonomia que me permite encarar diversas horas de estudo e me preparar para um novo personagem. Tem momentos que meu mood é diversão. Uma experiência leve e intuitiva e que tem a minha personalidade expressa em diversas cores. E tem momentos que é preciso encarar novos desafios. Seja no jogo ou na vida real, a Delta é a cadeira gamer mais confortável do Brasil. E o mood dela é competitividade. Com ela, eu estou preparado para vencer os próximos desafios. A Flexform tem sempre um mood e uma cadeira que combina com você. E aí, bora conferir? Agora, o brasileiro e a brasileira, o homem e a mulher, pensando em Brasil, existe uma diferença de qual é a cirurgia plástica mais procurada pelo homem brasileiro e pela mulher? O que você me diria pela tua experiência? Eu acho que o homem tem buscado cada vez mais, isso não é eu acho, isso está provado já em várias estatísticas e pesquisas, que eu não sei o número agora de cabeça, mas os homens têm buscado cada vez mais. E o único problema, o paciente masculino que eu vejo é que eles não querem que os outros saibam que ele fez nada, entendeu? Então isso é muito importante. Ele quer máxima privacidade. Máxima privacidade, não quer que isso seja um assunto, entendeu? Por quê? Por quê? O que você sente? Porque eu acho que ainda há um tabu em relação a isso. Tabu, né? Ainda há um tabu em relação a isso. Então eu acho que o cara, ele não quer não contar. Se sente à vontade. Não. Ele acha que vai ser motivo de deboche, talvez? Pode ser, que as pessoas não vão entender, que vão achar que é qualquer... Entendeu? Então eu acho que isso é uma coisa muito frequente. As pessoas não querem... O homem, assim, diferente da mulher, ele não quer que isso seja um assunto. Ele não quer, normalmente, entendeu? Mas em termos de cirurgia, buscam lipoaspiração, papada é uma coisa que incomoda muito o homem, e excesso de pele nos olhos também, porque não é nem só vaidade, às vezes aquilo está atrapalhando a leitura, na visão, né? Está atrapalhando o dirigir, e aí é aquilo que querem resolver. E no caso das mulheres, se você E nas mulheres eu vejo que, bom, no Brasil o contorno corporal é gigante, né? Porque a brasileira já tem um corpo naturalmente bonito, fora que a gente tem uma cultura muito voltada ao corpo, né? Muito mais do que na Europa, muito mais. A gente é muito mais centrado no corpo do que a europeia. Inclusive tem uma antropóloga amiga minha, Miriam, fez uma pesquisa entre brasileiras e alemãs, e a maneira como as duas convivem com o envelhecimento é inteiramente diferente. A mulher alemã nem pinta o cabelo, entendeu? Muitas vezes. Ela fica com o cabelo todo branco, ela se assume uma senhora. Ela aceita bem essa mudança física. Não, exatamente. É uma relação diferente, mas isso está mudando. As jovens alemãs já estão se cuidando muito mais, assim como em Portugal, em toda a Europa, as jovens estão cada vez mais se cuidando. E hoje, com a globalização, você pega um produto da Coreia do Sul, com não sei o que, está todo mundo conectado, todo mundo sabendo mais ou menos, né, como o que está acontecendo em cada lugar. Agora, quando você recebe, por exemplo, uma mulher estrangeira para fazer uma cirurgia plástica, ela chega até você e ela quer ser uma mulher de corpo brasileiro, quer, por exemplo, ter o bumbum brasileiro. Olha, isso é uma febre, isso é uma febre. Como que é isso, Antônio? Isso é uma febre. Você vê que, por exemplo, quando meu avô faleceu, saiu em vários obituários no mundo que ele foi o cara que, entre outras coisas, inventou o que se chama nos Estados Unidos de Brazilian Butt Lift, o que não é verdade, ele não inventou, mas falaram que ele inventou. Mas, de qualquer maneira, o que é Brazilian Butt Lift? Porque o bumbum brasileiro, o Brazilian Butt, é o mais desejado no mundo. Então, eles sabem disso, mas isso nos Estados Unidos é uma febre muito grande, mas está passando um pouco. Você vê que as Kardashian já não estão mais assim, então já há um movimento de ter um corpo um pouco mais atlético e tal. Isso tudo vai mudando, mas eu vou dizer uma coisa interessante, eu acho que a moda passa e a cicatriz fica, então você tem que tomar muito cuidado com modismos, é melhor você ter uma coisa mais atemporal, entendeu? Brilhante essa frase, né? A moda passa e a cicatriz é eterna. A moda passa e a cicatriz fica, eterna, depois você se arrepende, já não tem para como voltar atrás. Exatamente, aliás, deve ter muito arrependimento nesse universo da cirurgia plástica, né? Muitas pessoas que se precipitam, né? Felizmente, e depois se deformam, né? Felizmente, na minha prática não tanto, mas é claro que tem pessoas que se arrependem, e o que é triste é que muitas vezes tem coisas que não há muito como voltar ao que era antes. Né? Exato. Então, às vezes a pessoa faz um procedimento
e não invasivo, e tem uma complicação de necrose no nariz. E não tem muito o que mudar mais, né? E como é que você vai fazer com necrose no nariz? Você vai fazer enxerto, vai fazer retalho, mas não vai ficar igual. Vai ficar igual, exatamente. Então acho que a gente tem que refletir mais, ter um espaço maior de consciência entre o impulso e fazer, entendeu? As pessoas estão muito assim nessa... Impulsivas, né? Sim. Impulsivas. Aí eu falo, você vai fazer um preenchimento labial? Eu falo, bom, você vai ficar inchada durante 2, 3 dias. Você quer fazer? Você vai conviver com isso, né? Você vai fazer, você vai ficar muito inchado. Você vai sair, amanhã você vai querer matar. Vai dizer não é para ir na festa amanhã querendo vai mostrar. dizer que não era isso que você queria. Você quer? Aí a pessoa fala, quero. Aí no dia seguinte ela te liga e fala assim, doutor, eu tô inchada. Eu falei, claro. Mas... Claro, né? E sobre o silicone, nesse universo, às vezes a mulher, eu imagino que ela chegue com tamanho e volume, querendo te dizer o que fazer. Olha, eu quero esse tamanho, põe a foto lá de uma modelo. Realmente há essas complicações relacionadas ao silicone, esse exagero? Como que trabalha isso? Não, eu acho que há um exagero no sentido, por exemplo, porque os Estados Unidos, nesse sentido, eles são um país muito mais preocupado com processos, entendeu? São muito mais orientados nesse sentido. Então, durante décadas, eles proibiram o uso de silicone nos Estados Unidos. Durante umas 2 ou 3 décadas, não houve a possibilidade de fazer prótese de mama nos Estados Unidos com implante de silicone. Era só salino, implante salino. E no Brasil, a gente nunca parou de usar implantes de silicone. Então, nós temos, no Brasil, a maior casuística disparada no mundo. Então, existem problemas relacionados ao implante? Existem, mas existe nos Estados Unidos, infelizmente, uma indústria que existe um câncer ligado à prótese, existe, mas ele é raríssimo. Isso é explorado pelo... É raríssimo e não é letal. A cura é você tirar a prótese, tirar a cápsula e fim de papo. Tá resolvido. Entendeu? Mas eles fazem disso um auê gigantesco, entendeu? Então isso fica parecendo muito mais prevalente. Midiático por outros. Totalmente. Aí as americanas motivos. Todas voltam pro consultório de cirurgião, tira, meu Deus, não quero ter câncer, o que é isso? Porque aí a manchete é câncer e prótese. Você vai morrer. Se você não tirar essa prótese, você vai morrer. Exato. Aí as pessoas correm para aquilo. Mas no Brasil, não houve isso com tanta força. Mas existe sim uma síndrome Ásia, que é a síndrome que chamam de doença silicone, que está ligado a qualquer material corpo estranho, protético, que pode acontecer, mas não há exame para fechar esse diagnóstico. É um diagnóstico inespecífico, porque quase todos os sintomas podem entrar nessa classificação, e é um diagnóstico de exclusão, que uma vez que você exclua outras causas, você vai assumir isso como doença. Então, existe hoje um debate grande com a reumatologia e a cirurgia plástica, porque muitas vezes as pessoas tiram a prótese e não melhoram, entendeu? Isso então não está tão estabelecido, mas há uma pressão muito grande para chegar a essa conclusão de que a prótese faz mal, de que a prótese causa isso, que a prótese faz aquilo. Então acho que precisa mais pesquisa nesse sentido e uma interação maior entre as especialidades. Quer dizer, falta um conhecimento aí mais ainda é um conhecimento que está ainda acumulando dados, entendeu? Entendi. A gente ainda está estudando isso. Agora você comentou o Brasil é campeão dos campeões mundiais aí de implante. Sim. E de explante, da retirada no caso da prótese também? Eu penso que não. Eu penso que nos Estados Unidos isso é muito maior, porque as pessoas têm uma procura muito maior por isso, justamente por uma suscetibilidade maior, talvez, a essas... Porque não é que seja uma paranoia, assim, o negócio existe, mas não é tão prevalente quanto e não é assim com todo mundo. Então a pessoa tem um pouco de queda de cabelo, que pode ser tudo, aí vai dizer que é a prótese, tu entendeu o que eu quero te dizer? Pode ser, mas pode ser uma série de outras coisas. Pode ser um problema hormonal, pode ser um problema, uma deficiência de vitamina, pode ser genético. E a gente tem que analisar a pessoa pode ser genético. Então a gente tem que ver holisticamente, a gente tem que ver também a relação de causa e efeito. Não é porque duas coisas aconteceram, você desenvolveu artrite reumatoide após a prótese, mas você não pode afirmar que isso foi causado pela prótese, você entende? Assim, não é causa e efeito, você pode coexistir. Atribuir só aquilo, coexistir, né? Entendeu? A pessoa, sim, infelizmente... Ela já tem uma propensão genética. Não é o caso, mas digamos a pessoa infelizmente desenvolve um Alzheimer precoce. E ela tem prótese. Então a prótese que ocasionou um material estranho não, entendeu? Não teria sentido. Existem outros fatores em relação, entendeu? Então acho que tem que ser melhor pesquisado e a gente não pode transformar um implante num vilão, entendeu? Porque existe um movimento nesse sentido, porque o implante é útil inclusive para as mulheres mastectomizadas. Muitas vezes são reconstruídas. É uma questão de autoestima, né? Claro. Você vai querer, entendeu o que eu quero te dizer? A mulher é mutilada. Para autoestima, a pessoa perde uma mama inteira, não tem, só tem uma, vai ter que conviver com uma mama. Como é que bota a roupa? Não fica bonito, nada fica bom, todo mundo vai notar, entendeu? Ela não consegue ir na praia, não consegue é uma deformidade. Sim, sem dúvida. É uma deformidade. Né? E isso acaba com a vida emocional da pessoa. Acaba, porque a pessoa fica diferente, ela fica estigmatizada. E ela quer fazer parte do grupo, né? Você até comentou anteriormente que as pessoas às vezes sentem que estão olhando para ela
Às vezes ela nem tem um defeito tão grande, mas no Sim, caso da mutilação de mas mama, é uma autoconsciência é algo gigante. sério, realmente. Por isso que essas pessoas que convivem com uma deformidade, é muito bonito a cirurgia reparadora, porque você vê que a pessoa muda a vida. Muda a vida. Não, para um garoto, socialmente, muda a relacionamento. vida, inserção social, autoestima, a pessoa vai performar melhor no trabalho, nos relacionamentos. O sorriso volta ao rosto. Tudo, entendeu? Então, acho que isso a cirurgia plástica, eu realmente acredito que é estética e reparadora, entendeu? Não existe essa dissociação. Antônio, agora mudando um pouco para uma área da sua vida que certamente você vai adorar nos contar. Como é que é essa relação, como foi essa relação histórica de Ivo Pitangui, esse grande professor inesquecível, e Antônio Pitangui, esse legado que certamente você é o único neto médico que seguiu cirurgia plástica, você tem 2 irmãos que estão já na especialização médica, mas cirurgião plástico neto, só você. Como é que foi a convivência e o que você traz de aprendizado? Olha, foi uma convivência muito rica e hoje, inclusive, é aniversário dele, ele faria 101 anos. Pois é, quando você me falou isso, foi muito bacana. Uma grande coincidência. E ele sempre foi uma pessoa que gostava de ensinar. E eu sempre gostei de aprender. Então a gente se dava muito bem, porque eu sempre queria que ele me contasse, e é interessante porque ele tinha um interesse muito amplo, que ia muito além da medicina. Então eu falava muito mais de outros assuntos com ele, às vezes... Mais filosofia da cirurgia plástica? De tudo, entendeu? E às vezes eu ficava na coisa excessivamente técnica, ele não gostava, entendeu? Porque ele achava que é importante ter essa visão mais panorâmica das coisas, entendeu? E ter interesse em outras áreas. Ele sempre me influenciou muito a ter interesse em outras áreas, o que eu sou muito grato, porque eu acho que a gente precisa, até para se desenvolver como pessoa, para ter mais empatia com as pessoas, você tem que ter experiências de vida. Então ele sempre me estimulou muito, mas era uma pessoa também muito exigente. Então era uma pessoa exigente, e ele não dava muito mole nesse sentido. E uma coisa que ele me disse que sempre me marcou muito é que antes de tudo eu tenho que ser médico. Então antes de ser cirurgião plástico eu tenho que ser médico. Então, para não botar a carroça na frente do boi, né? Você tem que fazer todo o percurso, porque a formação é muito importante. Não deixar de ter aquela visão clínica global. Clínica global, porque ele disse que você vai ter a vida inteira para ser cirurgião plástico, agora você tem que ser médico, procurar ser o melhor médico que você pode ser. Tem interesse em todas as áreas da medicina, entendeu? Eu acho que isso foi útil. E você me mostrou quando eu visitei o seu consultório que você conserva quadros, títulos, inclusive instrumentos cirúrgicos que o Dr. Ivo desenvolveu de acordo com o que ele queria nas cirurgias. É verdade. Ele tinha muito orgulho ele desenvolveu uma pinça que é chamada de pinça de Pitangui. Ele descreveu um ligamento no nariz, que é uma estrutura anatômica que está muito em voga agora, que se chama ligamento de Pitangui. Ele descreveu um trajeto do nervo facial, dissecando o cadáver. Então eu sempre fui uma pessoa ligada à anatomia, e eu comecei também a dissecar cadáver. Na época eu ia para o IML e eu pedi para ele fazer uma carta para mim, e eu fiz a carta para o pessoal lá, e eu aprendi muito. Foi muito bom para mim essa coisa da anatomia, de dissecar. Agora você conviveu com ele e você tem seu pai, o Dr. Paulo. É o meu pai, Miller. claro. E aí, essa bagagem tão excessiva no sentido positivo? Como é que foi Eu não seu tive pai foi escapatória. discípulo, você não teve escapatória. Eu não tive escapatória. Meu pai, por outro lado, tem uma personalidade muito diferente do meu avô, mas é uma pessoa incrível que eu amo e é muito talentoso. E eu aprendi muito com ele essa coisa da disciplina. Então eu tive a oportunidade com meu pai de ver muito essa coisa do acordar cedo, chegar na hora, ter disciplina, porque na medicina isso é crucial. Não tem como a gente, né? Ainda mais em cirurgia, horário, etc e tal. Então ele sempre, quando eu me lembro, quando eu era pequeno, a gente ia passar visita no hospital, aí eu via aquelas pessoas todas enfaixadas, não sei o que, mas eu nunca me impressionei muito, eu sempre gostei. Mas foi uma coisa muito boa. Eu vejo como eu tenho ótimas lembranças do convívio com os dois, em viagens também. A gente convivia muito final de semana com meu avô, a gente ia muito para a ilha, depois a gente passou nas férias de inverno, a gente ia para Gstaad, na Suíça, ficávamos lá durante 1 mês, 2 meses, todo mundo, a família toda, durante muitos anos, mais de 30 anos a gente foi, mais de 40 anos, sei lá, a gente foi.
Então foi uma convivência muito legal. Eu tenho ótimas recordações e é bom estar aqui no dia do aniversário dele, muito legal. Sem dúvida, uma data histórica. É. Agora, em termos de longevidade, Sim. o que o Dr. Ivo deixou de aprendizado para você? Olha, ele tomava muito cuidado, ele comia de tudo, mas ele tomava cuidado com a alimentação, ele não comia nada em excesso, assim, ele dizia que você podia comer de tudo um pouco. E ele sempre foi uma pessoa muito ligada ao esporte. Eu acho que essa foi uma grande diferença na vida dele. Ele fez natação quando jovem, fez tênis, foi faixa preta de karatê, esqui, tal. E ele sempre estimulou a gente a fazer esporte, porque eu acho que isso realmente é um fator, e ele dizia isso assim mesmo, tem que fazer, porque o nosso corpo vai encolhendo, a gente vai ficando, vai perdendo massa. A gente vai travando, literalmente, vai travando. E eu acho que isso ajudou ele a ter mobilidade até mais velho, porque ele sempre fez musculação, sempre fez mergulho e tudo mais. E eu acho que através do exemplo, né? A gente vê essas pessoas longevas, são todas as pessoas que estão aí dando A gente exemplo. quer chegar nessa idade com essa expectativa. E como é o Antônio Pitangui, a sua rotina? Como é que você concilia essa questão do esporte, do lazer e a sua atividade profissional? Eu tenho a sorte de morar no Rio, que é uma cidade que proporciona um lifestyle único, né? Que a gente pode, quando tem um tempinho, dar uma escapada, pegar uma onda. Faço literalmente pegar uma onda, né? Faço um stand-up na praia, nado no mar às vezes. Eu procuro sempre fazer alguma coisa, encaixar isso na minha rotina, porque eu acho que é um grande investimento. A gente sempre sai melhor, a gente sai se sentindo melhor. E a gente tem que dar o exemplo também como médico, né? Eu não posso estar falando sobre uma coisa e fazer o oposto, né? Então eu tenho que... Aliás, isso é uma coisa que seria bacana todo médico ter esse comportamento, de mostrar como exemplo. Não é cobrar o paciente. Às vezes a gente vê a pessoa sendo até cobrada excessivamente e ela fala, puxa, mas meu médico fuma. Exato. Meu médico não está exercendo aquilo que ele fala, né? Exato. Então, por que faço o que eu digo, mas não faço Exatamente. Isso é uma máxima que a gente convive. E para a gente encerrar esse bate-papo maravilhoso, enriquecedor, o que você deixaria de dicas? Eu vou te pedir 3 dicas desse universo beleza e longevidade para todos que vão acompanhar essa entrevista. O que você hoje acha que seriam 3 pilares desse binômio beleza e longevidade? Eu acho que filtro solar é muito importante, a gente pensar em prevenção, fotoenvelhecimento da pele. Filtro solar é um uso muito bom pensando nisso. Eu acho que atividade física, sem dúvida nenhuma, a pessoa deve fazer. E uma coisa que as pessoas não falam muito, mas que eu vejo muito meus pacientes reclamando, é que sono. Eu acho sono muito importante. As Concordo pessoas estão cada vez mais com Eu tenho batido muito isso no consultório, né? Também. Isso causa ansiedade, obesidade. Não, as pessoas... Então, acho que o sono também, o descanso, você poder ter um tempo para se recarregar é importante. Então, vamos retomar. Seria o fotoenvelhecimento com filtro solar, o sono e exercício físico. E exercício físico. Então, pessoal... Dr. Antônio Pitangui nos deixa, olha, fotoenvelhecimento, porque pele é um órgão do corpo, exercício físico e cuidar do sono. São medidas que todos nós podemos fazer. É verdade. Não escolhe idade, sexo, nenhum momento profissional, classe social, está acessível a todos. Verdade. Pessoal, muito obrigado a todos que acompanharam o nosso quadro. Nós estreamos hoje o Viva Melhor com o Dr. Ed Matic Gabriel, com esse querido amigo e renomado cirurgião plástico, Antônio Pitangui. Muito obrigado. Antônio, uma honra enorme estar aqui. Para mim, muito obrigado. No aniversário do Dr. Ivo, 101 anos, esse grande marco da cirurgia plástica, e você que certamente segue essa trilha brilhante e poderá manter o nome dele aí eternamente. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado pela honra de recebê-lo. Obrigado a você. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado a todos. GoWare, eleita a maior grife editorial do Brasil com o melhor conteúdo de lifestyle e gastronomia para quem curte o lado bom da vida. Revista, portal, aplicativo e eventos com experiências exclusivas sobre moda, beleza, saúde, comportamento, gastronomia, turismo, automóveis, business, tecnologia, cultura e entretenimento. Acesse goware.com.br e nos siga nas redes sociais para descobrir uma nova GoWare. Positiva como sempre, relevante como nunca.